só a gente, né, Maga, para estar aqui. Bem-vindo você! Eu sou a Lília Barros, esse é o Rompendo o Silêncio Amazônia TV e Rádio com você, no nosso Allcast, porque todos os profissionais envolvidos e o objetivo do Rompendo o Silêncio não é só aquilo que você cala com a boca, com a sua garganta, mas aquilo que você cala também para a sua alma com as suas verdades. Então, aqui é para nós trazermos ideias que possam ser úteis, que possam ser de ajuda para você e para a sua vida. Profissionais diferenciados, psicanalistas, convidados, mas que você pegue o melhor de cada um de nós, cada um no seu viés, cada um na sua especialização, e você não precisa concordar com tudo não, mas nós pedimos que você pense e repense. Já agradecendo a Amazônia TV e Rádio, a Ileia Amazônica, nossos apoiadores, a nossa Cimasa, através do nosso grande master Takashi Yamauchi, hoje em São Paulo, e o nosso diretor local, o nosso João Rafael Rodrigues, e a equipe Amazon Mindset, e hoje com a equipe Verdita. Eu sou Lília Barros, vem conosco nessa viagem para dentro de você. E os nossos convidados, eu estou aqui ao lado da psicanalista Yara. É uma grande oportunidade, né, estarmos aqui, né, e agradeço essa oportunidade. Sou Yara Trindade, sou psicanalista, né, e aqui a gente vai estar, né, uns minutos conversando, dialogando, um assunto bem interessante, né, e que você se divirta juntamente conosco. Né? É isso aí, mas nós temos também nosso psicanalista Marcelo Campos. Boa noite, agradecer também, né, a poder participar junto com vocês e poder contribuir, né, num assunto que é tão relevante e que tem tantas dúvidas e que todo mundo sempre quer saber, né, porque todo mundo está com sexo na cabeça, seja ele criança, jovem ou adulto. É isso aí, mas nós temos hoje alguém muito querido, muito especial, não só para você, mas para mim especial, para essa equipe, que é a nossa querida Itassara Nóbrega. Olha, muita gente já sabe, mas você de fora não sabe, eu chamo ela de Maga. Itassara Nóbrega, que honra, até porque ela cuida de todos nós, viu, gente? Então, é um prazer aqui estar com vocês, nesse bate-papo informal. Nós estamos começando um novo projeto e que nós estaremos aqui sempre a elucidar qualquer informação dentro desses parâmetros que é o do sexo. É isso aí. E olha, eu quero relembrar você, quando se fala em sexo, aqui a nossa visão, ela é em 80% mais o psicológico de tudo isso. Algumas inversões de valores, em nenhum momento questionando ou dizendo a você que você está certo ou errado. Até porque sexo, cada um tem o seu gosto, a sua preferência, o seu fetiche, aquilo que lhe encanta, mas eu quero te dizer que sexo não é só o ato em si, viu? Não é só cópula. Ele envolve muito mais do que isso. Aí nós vamos bater naquilo que é sexo e sexualidade. Mas também relembrar que quando se fala em sexo, uma coisa que vem muito é o livro de 3 séculos antes de Cristo, que é o Kama Sutra. 529 posições sexuais. Mas você sabia que quem pesquisou, estudou e escreveu o Kama Sutra era celibatário? Pouca gente sabe, vocês sabiam disso? E detalhe, mas como é que um celibatário pesquisa e escreve sobre isso? Até hoje é um dos tratados mais sérios, até hoje no século XXI, viu, gente? Porque ele não escreveu pelo que contavam. Ele foi em campo buscar casais em diferentes situações, ele pesquisou e tem até sobre essa palavra celibatário, muita gente tem uma ideia equivocada, equipe, sobre isso, tá? Porque existe o celibato e existe a castidade, né, que vem com as religiões. Então, é interessante que você conheça, porque hoje nós vemos uma tecnologia que cresce, que expande a cada dia. Hoje nós estamos falando aqui, gente, na TV, há 10, 15, 20 anos atrás, você tinha que estar fixo numa TV local, né? Era uma coisa muito mais difícil. E hoje nós estamos vendo, em pleno século XXI,
dentro de uma inversão de polos, uma transição no mundo inteiro de valores, de cultura. E nós vemos ainda tabus na sexualidade. E quando não é tabu, nós vamos ver o oposto, que é uma inversão de valores, que em vez de ser liberdade pessoal, passa a ser uma libertinagem, usando uma energia que é a segunda maior do universo, que deveria crescer, curar, expandir, trazer felicidade, muitas vezes trazer problemas, causa, apegos, pela falta de inteligência emocional e até espiritual. Porque inteligência espiritual, gente, não é religiões. É o teu centro contigo mesmo, o teu respeito ao corpo e à própria vida. O que você acha da gente começar mostrando um pouquinho, né? Psicanalista Yara, o que é o celibato e a castidade, né? Antes da gente falar propriamente do emocional e do corpo em nível de sexo. Exatamente. O celibato, né? Celibato, ele é o estado, né? O estado de... ou uma condição, né? Da pessoa que ela se determina, né? Se deixa ser conduzida para esse lado do celibatário, né? Então, é aquele solteiro, né, que escolhe ser, né, aquela pessoa que muitas religiões, né, que inclusive tem nas religiões, aquela pessoa que quer ser só para Deus, né? Só aquele estado, né, de celibatário, só para... Ele não quer casar, não quer construir família, né, não quer ter relações sexuais. Então, assim... do Estado é uma condição, né? E falando também da castidade, né? Que a castidade também, isso trata também nas religiões, que a castidade é uma abstinência, né? Abstinência ao sexo, né? Completo. Então, assim, tem muitas religiões que, por exemplo, na evangélica, né? A evangélica, a pessoa, ela se guarda, né? Ela se guarda para aquela pessoa que ela vai casar, né? Para o budista, ele tem aquele nível que ele tem que chegar naquele estado de um equilíbrio de luz, né? Então, assim, são várias questões, são várias situações que as religiões trazem como regras, né? Então, essa situação que é a diferença da castidade para pro celibatário. É interessante a gente conhecer isso à luz das religiões, inclusive como a Yara colocou, porque o casto é aquele que abre mão da sua sexualidade independente da condição, tá? É aquele que não quer. O celibato, gente, não é só porque você virou padre, não, tá? É aquele que preserva, inclusive, a sua sexualidade por respeito ao seu próprio corpo. Porque tem uma turma que sai e diz, hoje eu vou aprontar todas. Ou seja, sexo é como tomar uma cerveja, como tomar um café na esquina. E não é bem isso. A castidade é a abertura, né? Não quero sexo. Isso. E o celibato, ela pode ser, inclusive, temporária. Até que você encontre um parceiro condizente com você. Se bem, né, gente? Que aí vem outro lado psicológico, tem os casais que tem tudo para ter uma vida sexual e acabam abrindo mão da sexualidade por incompatibilidade, por falta de cumplicidade, né? E a outro também já é outros 1.500. E depois desse explicativo, vamos botar antes da gente aprofundar mais. Sara Nóbrega Maga, você que trata tanta gente. Você que recebe lá na Verdita N situações, inclusive proveniente de uma sexualidade ou da falta dela, né? Então, tanto celibatário quanto a castidade, aí, a minha leitura é que se o indivíduo ele tiver consciente daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele escolheu, tá tudo bem. Não é patológico. Só que muitas vezes essas condições vêm de um desequilíbrio. Um desequilíbrio. Então, aí sim, quando esse indivíduo ele começa a ter na sua castidade dores de alma, dores emocionais, dores espirituais, isso vira uma patologia. E essas pessoas sofrem muito. Elas começam a ter dor na alma. Elas sentem uma dor que elas não sabem nem aonde é. E como chega pessoas assim, né,
procurando uma resposta, procurando uma palavra. E aí vira patológico essa questão. O sexo, na minha leitura, o que ele é? Ele é a energia mais potente que existe, né? Tanto que ela fica direcionada lá no vaso da concepção. É ali que mora todos os seus desejos, né? O seu foco lá na frente, o seu olhar lá na frente. Então, o sexo, ele é essa coisa maravilhosa, essa coisa benéfica, né? E muitos relacionamentos acabam porque pessoas que estão dentro de um relacionamento, elas não conseguem enxergar essa grande força que é o desejo, o foco, né, nessa energia. Você falou uma coisa bem interessante, que é o vaso, né? Isso remete, inclusive, aos iniciáticos, o Santo Graal. Certo? Que é justamente aquele V da vitória, do Viva, né? Sim. Do desenho do corpo feminino entre as pernas e a parte, né, do baixo ventre, correto? E já falando em baixo ventre, tem sempre uma curiosidade que as pessoas, quando falam da dança do ventre, a dança do ventre, vocês sabiam que não era para provocar ou sensualizar, era para preparar o corpo tanto para a vida sexual quanto para o parto? Então, a história da sexualização, da sedução da dança do ventre, ela já é bem mais próxima da gente, porque naquela época, o que acontecia? As mulheres, para se manter saudáveis, fisicamente inclusive, e para preparar o parto, elas faziam a dança do ventre, que move com toda a musculatura feminina. Tanto que, independente do manequim, do corpo, você estar bem com a sua sexualidade não é gostar do seu corpo A, B e C, porque todo mundo quer mudar alguma coisa, né? Mas é você estar bem com a sua máquina, com o seu avatar, com o seu biológico pronto para a vida, não só para o ato sexual. Porque tem algo que é interessante também. Tassara é naturopata, biopata, é pesquisadora, inclusive, em várias áreas da saúde. E o interessante é que as pessoas aliam a vida sexual e a saúde sexual e a sua libido, como dizia Freud, né? Que libido não é só o ato sexual, é tudo que envolve, que impulsiona sonhos, vidas e realização. Elas confundem com o ato e não com a predisposição à vida. Certo, Itassara? Certíssimo na sua abordagem. Então, essa disfunção na sexualidade, ela traz muitas dores, tá? Isso não é só para o feminino, é para o masculino também, tá? Tem pessoas, homens, que me procuram, que perguntam: o que você pode fazer para resolver? Meu casamento tá... Eles vêm pela esposa? Não, vem escondido. Por eles, mas vem por eles. Vem por eles, tá? Isso é um fator muito importante, porque eles já estão procurando, eles estão sentindo essa necessidade de procurar. E é uma disfunção, né? Se você não tem libido, você não tem nada, você não tem sonhos, você não tem desejos, você não foca no objetivo, você não olha para frente, porque o sexo é que impulsiona esses desejos. É lá que fazem essa diferença. Tudo acontece em virtude dessa força maravilhosa, poderosa, que é a energia sexual. Isso é interessante da gente descobrir, que nós vamos entrar agora um pouquinho em energia, né, gente? Olha, você tem dúvida? Põe aí tua pergunta, porque aí, só quero alertar, né? Porque tem aquele danadinho assistindo, né? Vá que você tá vendo fora aqui da live. Você vai assistir amanhã, a danadinha, né, que a gente brinca. Aí vai dizer, tá vendo? Por isso que eu sou como eu sou. Peraí, não terminou. É realmente uma grande força de renovação, de cura, de vida. E aí, Tassara relembrou, até mesmo no lado físico, a libido freudiana, né? Que é aquilo que te impulsiona à realização. Não apenas ao ato em si, viu, gente? O ato é maravilhoso, mas nós vamos ver depois o que implica e o que também, em vez de grande impulsora de luz e vida, pode ser uma ruína pessoal.
Sim. tá? Mas aí a gente vai colocar. Então, basta corpo no corpo, né, no ato em si, será que funciona mesmo só pelo envolvimento do biológico, do impulso da sexualidade? Psicanalista Marcelo Campos, sexo é energia, não é? Isso aí. E o que a gente precisa muito, né, é estar atento, que é uma energia muito sutil, não é? Então você começa a gravitar esse campo do sexo desde a hora que você olha e deseja a pessoa. Você já está gerando ali uma energia, né, já está entrando naquele campo, né, já está gerando expectativas, né, que você vai quando você estiver com a pessoa sozinha, né, e ali você vai acoplar com aquela pessoa, né? E ali vai os teus sentimentos, Defina acoplar. né? Estar juntos na cama, né? Tão ali pelados, totalmente sem roupa, né? E ali aquele acoplamento, né? Que é o corpo no corpo, estarem Uma juntos. troca energética, Isso, né? uma troca intensa energética, né? Poderosa. Agora, você, por exemplo, você sai só para que ele fica, né? Você conheceu aquela garota ou conheceu aquele rapaz, não, vai ser só um fica. E aí ficou, foi lá, trocou. Só que aí, aquela pessoa, ela não tá com energia bacana, sabe? Tá com energia baixa, não tá querendo nada com a vida, tá? E tu tá te preparando pro grande momento da tua vida. Só que aquela pessoa, ela te depositou energia ali, ela não fez só uma descarga de esperma, né? Ela te fez uma descarga de energia. E que teu corpo vai segurar aquela energia. E aquilo ali vai passar quanto tempo para aquilo sair do teu corpo? Aí é que eu digo que é sutil. Porque depende do tempo de cada um, não é? Quais são as pessoas, como que são as pessoas, não é? De 2 meses a 7 anos nas pesquisas. Sim. E o que depende? A intensidade daquele que tem o domínio energético, não é o do corpo físico, tá, gente? Então as pessoas têm uma ideia que o fulano é inteligente, é o que ganha mais, isso não tem a ver com domínio energético, ok? Então eu coloco de uma maneira, já há muito tempo, inclusive nas lives, dentro das outras plataformas, o ditado popular que nós chamamos de lavou tá novo, lavou não tá novo. Energia fica, tá? De 6 meses até 7 anos. E se você tiver continuidade e não for uma energia compatível com você, eu digo com você. O que é uma energia compatível? Aí vem entrar o lado psicanalítico, porque hoje as pessoas têm uma ideia errônea. Vocês sabiam, até você talvez que esteja nos assistindo, que a psicanálise, ela só é a emoção e os conteúdos da consciência que Freud postulou. Há muito tempo não é mais. Desde que Jung, que era um médico psiquiatra, e Freud era neurologista, o tempo que eles ficaram juntos era um sonho dos 2 médicos que um dia a psicanálise fosse neuropsicanálise, ou seja, que ela pudesse unir a ciência ao psicológico. Tanto que Freud trouxe o psicossomático de volta, que a Índia sempre soube disso, o Egito sempre soube disso. Então, o psicossomático, e parece, não sei se vocês percebem dessa forma, que em pleno século XXI, esquecem que tem o psicossomático. E tem pessoas que fazem do sexo, né, um elemento de necessidade, não de prazer, como um vício. E eu costumo dizer também, isso é uma realidade, que é uma energia tão poderosa que do mesmo jeito que ela te trata, ela cura e eleva, ela também te destrói. O que é um parceiro compatível com você? Não é o que você acha bonitinho, não. Muita gente acha que o compatível é o bonitinho, tá? É aquele que eu amo. Pode ser o que você ama, quando tem a reciprocidade. Mas às vezes você diz, eu amo, eu sou apaixonado, mas é alguém extremamente vil em emoções, chega a ser muitas vezes abusivo com aquela parceira. Então, mesmo que a parceira diga, né, adoecida, transtornada, que ela ama, mas ela passa, além daquele ato sexual, por uma situação diária de abuso, aquele parceiro, mesmo casado legalmente, né, como algumas religiões pedem, vai se tornar deletérico. Porque a necessidade dela já vai se agradá-lo para não desagradar. Ou a ciumenta, que muitas vezes é apaixonada pelo parceiro, mas no afã
de preservar aquele parceiro para ele, ela se apossa em vez de se permitir uma troca. O que vocês acham? Então, quando o Marcelo fala que dos encontros fortuitos, né, entre duas pessoas, nenhuma das duas estão pensando na carga emocional, na carga física, na carga energética que essa pessoa está trazendo um para o outro, né? E aquilo ali é para sempre. Se você começa a ter um relacionamento mais estável, aquilo ali é para sempre. Você está trazendo uma gama, né? Uma gama de cargas energéticas, energéticas mesmo, né? Emocionais, do outro. E se você não tiver um equilíbrio ali, se você não tiver um equilíbrio, se você não está ali ciente daquele ato, porque tem que ter esse pensamento nesse ato, você vai, tanto ele traz para ti, quanto você leva para ele. Né? E não vamos nem falar em motel, né? Não, nossa. Ambiente, né? Não, é interessante porque assim, as pessoas estão tão acostumadas só com prazer biológico, tá? Que é maravilhoso. Nós vamos falar sobre isso, que é a energia Tachyon. Mas esquecem os locais, o ambiente, além do drama dos seus relacionamentos. Exatamente. E quando essa pessoa ela tem N relacionamentos, né? O que ela traz, essa carga que ela traz, ela já repassa para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta, né? E vai mesclando. E aquilo ali fica uma bola de neve. E é a partir desse momento, desses campos que ela tem, que ela acessa... Se permite, né? Se permite, vão vir as mazelas. Que elas nem aliam a sexualidade responsável. Uhum. É muito assim, é muito complicado isso, é muito delicado. As pessoas que quando vão se envolver, elas têm que pensar, né, pelo menos ter essa abertura de pensamento, de consciência, que elas estão adentrando num campo que elas não conhecem. Literalmente um campo, gente. Você pode conhecer até a biologia do outro, tá? Do corpo, os órgãos. Mas você não tem ideia do que está envolvido além disso. E olha, gente, isso não é novo não, tá? Isso não começou com Freud. É porque aqui, eu vou botar assim, o Ocidente, ele começou a descobrir as culturas orientais já tem um certo tempo, mas não como deveria. Lamentavelmente, você não vê nas grandes televisões abertas, você não vê em plataformas importantes essa pesquisa, esse conhecimento que seria fundamental. Então, as pessoas fizeram de um ato porque é prazeroso, eles não têm ideia que vai além do corpo. Depois não sabem por que começam. Isso lembra que no final do século passado, gente, nós estamos no século XXI, já fez 22, 23 anos, já está indo para 23 anos. Mas nos anos 80, 90, para você ver que não é de agora, hein? Ainda naqueles PET scans mais antigos, que já era muito bom. O que fizeram nos Estados Unidos? Isso é coisa dos Estados Unidos, né? Para fazer a pesquisa, que nem foi as emoções destrutivas que o Dalai Lama se ofereceu junto com os lamas, porque eles têm um alto grau de concentração mental, né? Com Daniel Goleman, que foi conhecido muito no Brasil. Tem outros, viu, gente? Mas o Daniel Goleman no Brasil ficou conhecido como o pai da inteligência emocional, mas era uma equipe. Então, aquele tipo de exames que o Daniel Goleman, eles fizeram para a sexualidade. Então, eles colocaram casais afins, né, que se amavam ou que tinham uma relação já estável de conhecimento mútuo, casados ou não, tá? Porque para ter uma validade científica, você não pode fazer com 3. Isso é de 1.000 a 1.500 pessoas que passam por isso. Então, eles fizeram isso, fizeram também com casais fortuitos, que faziam programas, né, americanos, enfim. E pessoas que tinham deixado de estar juntas, mas que se encontravam casualmente, os ficantes, né? Isso. E o que eles perceberam? Eles não ficaram preocupados só em nível do prazer sexual, mas como o cérebro se comportava com o parceiro que tinha afinidade. E vamos colocar afinidade, porque não é o caso aqui, porque daria assim uns 300 programas sexo, mas que eram afins, porque eram parceiros, eram casados, eram cúmplices, eram namorados,
mas porque também, mesmo que não fossem casados, eles já mantinham um relacionamento estável, com respeito, com conversa, com atuação entre um e outro, não só pelo sexo, porque sexo não começa no ato, tá, gente? Começa na convivência e na troca. Enfim, e o que eles chegaram à conclusão, isso é bem importante, você pode procurar na internet, não é difícil achar, certo? As escolas de pesquisa. Então, você vai ver que os casais que tinham afinidade psicológica, né, sexual, conhecimento, eles tinham um relacionamento sem ser fortuito, o cérebro trabalhava não só na zona de prazer, mas inclusive na zona, na têmpora, e aonde vai, ele acionava a memória, que aumentava o prazer, porque ele já conhecia aquele parceiro. E o raio energético que ficava dentro do pós-PET scan, que era medido por eletrodos, nesses casais, eles permaneciam ativos quase 24 horas. Nos casais, tá, que eram mantidos ali ou por dinheiro, os que eram pagos, tá? Nem se conheciam, foi naquele momento. As zonas cerebrais eram as mesmas que foram pesquisados pacientes com estupro. Vocês sabiam? Mesmo sendo consensual, o cérebro, daí vem o cérebro triuno. Isso é interessante que você saiba, porque o triuno tem o teu corpo biológico, o teu corpo emocional e o energético também, independente das partes do cérebro. Então, mesmo que fosse com o aval deles aquele ato, algo no psicológico ou no energético interferia, caindo na zona cerebral do estupro, tá? Só tinha um tipo de casal. Reptiliano, né? Exatamente. Então, ainda tinha mais, aqueles que só eram eventuais, que se conheciam, ok? A zona de prazer que era acionada não era a do que tinha afinidade. Era uma apenas da lembrança. Então, para você ver, e os raios energéticos que mostravam pós o ato, ok? Eram muito difusos. E a saúde ao longo de 6 meses dos casais que tinham um relacionamento e intimidade era muito melhor do que aqueles que sempre padeciam de problemas estomacais, problemas de dor de cabeça, sem noção do que era, porque tem muita gente que tem dor de cabeça, que tem enxaqueca, gente, que vai fazer exame biológico e não dá nada, viu? Isso não acontece? Acontece, e essa disfunção do sexo tem muito a ver com a parte do intestino. Tá? Muitas vezes tem a ver com a parte do intestino. Não com a sexual, ou Não, intestino. Olha que interessante. intestino. Já te contaram isso, hein? Entendeu? Então, assim, tem toda uma questão hormonal, né? São baixas de hormonas. Então, assim, são intestinos que eles não estão sadios. Isso aí começa a desencadear toda essa patologia da disfunção sexual. Tá? Tem a parte emocional, que vem dos desejos, do foco, e tem essa parte mais biológica, mais física, né? Que sempre vai afunilando para o intestino. Tá? Essa questão da enxaqueca, de dores, tudo é questão dentro do intestino. É lá que funciona tudo, é lá que é o mestre, é lá que é o grande governador. Mas não vai longe, né? Quando alguém está preocupada ou passou um grande pânico, muita gente sente o estômago. Sente estômago. E a ciência diz que o segundo cérebro, né, é o intestino. Boa lembrança, boa lembrança. E a questão da energia, né? Você tá ali acoplado com aquela pessoa, né? Tem todo um ato, você gerou tudo aquilo ali. Daqui a pouco você não tira, né? Você tem trocas de fluidos. Isso, você vai ficar com os pesos. Exatamente. Né? Você vai ficar com os pesos. Daqui a pouco é sutil e você não consegue entender. Eu tô com uma dor de cabeça. Eu não fiquei bem, não fiquei legal.
né? Mas, pô, você gosta, como você diz, do fofo, né? Aí você gostou do fofo, você gostou da fofa, né? Aí, tu não quer dizer que tu trouxe daquilo, né? E às vezes nem gosta. Não Às é? vezes é só uma questão de atração. Sim, e outra coisa, De como você falou ainda carência. agora, você falou, De carência. você falou a questão de, carência. Verdade. você falou a questão de buscar, vai buscar, né? Você desejou e você vai buscar isso para você. Ainda tem mais um Né? ponto, que é a insegurança. Também. Né? Tá Os dentro. jovens hoje, meninos de 14, 15 anos, hoje eles se sentem muito inseguros na parte sexual e aí começam a tomar comprimidos. Gente, Isso é isso triste. é um absurdo. Isso é muito Não só adolescentes, mas homens jovens. Jovens Né? também. E o pior, mulheres. Estou chamando a buscando atenção para os jovens, para os meninos, adolescentes, porque depois ele é uma pessoa com uma disfunção que não tem como reparar, né? Porque são questões hormonais. Então, a insegurança dele, né? Que ele quer provar que ele que está ali, que quer é o fazer, macho. que Ele é é o o macho, né? macho e tal. Então, ele vai buscar mecanismo para se afundar. E tem algo, né, jovem? Você que, porventura, esteja vendo o programa, né, ou que venha ver, queria relembrar que esses remédios, eles são vasodilatadores. Eles não favorecem um clímax, um orgasmo. Ele só é vasodilatador. Exato. Muito pelo contrário. Ele, inclusive, não ajuda, ele retarda muita coisa. É para que a gente entenda. E no caso da mulher, não vai ajudar muito não, tá? Não. E já nisso eu queria entrar no lado psicológico. Nós ouvimos muito sobre a sexualidade, que, não sei se vocês sabem que pesquisa, né, aponta o Brasil tem praias, né, que as pessoas andam muito expostas pelo calor, pelo clima, né, pela alegria, né, mas é onde existe o maior nível de insatisfação sexual. Por quê? Porque eles prendem o interesse sexual no ato, ou para prender um parceiro, ou porque eu quero ter prazer, e acabam não tendo como deveriam, da coisa mecânica. Estar relacionado sexualmente com alguém passou quase a ser uma obrigação, Sim. quando deveria ser um complemento. Então, às vezes, fica cru a gente colocar isso, que um celibatário não é aquele que abriu mão do sexo, é aquele que não encontrou um parceiro, seja homem, seja mulher, tá, adequado para ele fazer o que existe de muito mais íntimo, mesmo que seja natural, mesmo que seja instintivo, tá? Que é a sexualidade. Porque independente do prazer do contato corpo a corpo, existe a energia. Aí nós vamos ouvir falar, quando se fala em energia, vários sinônimos, né? Mana, prana, chi, taquiônica, né? Que nós vamos ver depois, orgone. Você sabia que energia orgone da física, né? A gente lembra de Reich, vem de orgone, de orgasmo? Tá? Muita gente não sabe. Eu vou brincar assim, no século... Nem no passado, né? Bem antes, né? Bem antes, 1800, 1900. Reich, ele inventou, ele era um pesquisador também, foi muito rechaçado, não levaram muito a sério as pesquisas de Reich na época, né? Enfim, mas ele criou um equipamento, uma caixa, que captava essa energia orgônica. E essa energia orgônica, tá? Ela servia para curar doenças graves. Então, só para que a gente entenda, a energia orgônica, eu não vou dizer que é a mesma taquiônica. Se você nunca ouviu falar, é só você buscar táquion. Dizem que é a partícula energética mais rápida que existe. Você vai encontrar escolas que dizem que isso não existe, tá? Mas você vai encontrar pesquisadores sérios que dizem sempre existiu. E já teve vários nomes também, inclusive essa, né? Orgone. E que ela está presente em tudo na natureza e no universo. Porque assim, um vento maravilhoso quando está quente, isso também dá prazer. Não dá no teu órgão sexual, mas é um prazer. Quando você pisa um chão macio, uma grama em que a fitoenergia vai te limpar de cansaço, né? De doença, que também é energia, a gente vai um dia falar sobre isso também. Também é prazer, uma água geladinha que você cai para banhar o seu corpo, né? Enfim,
tudo aquilo que é bom, uma energia boa também é quando você ajuda alguém. Quem já não sentiu um prazer de fazer uma boa ação, de ter deixado alguém feliz? É algo que você não vai correlacionar à sua sexualidade, mas você sabia que até o impulso de ajudar alguém vem da força do teu chakra? Chakra é roda, gente, tá? De energia. Do teu lado sexual, porque o sexual não vai envolver só o ato, ele também envolve o ato. As conquistas, as lutas, os planos que você quer colocar em dia. Então, tudo isso gerava em você uma expectativa boa e que era captada nessa máquina orgone e que a pessoa entrava na máquina. E no momento do orgasmo, o orgasmo, essa plenitude do ato sexual, né? O que fazia? Fazia uma explosão dessa energia que o corpo captou, ou pelo ato com alguém, ou por uma boa ação, e isso fazia com que você se curasse de doenças que na época não tinha um avanço da medicina de hoje, e evitava o que tanto nós falamos hoje, que é estresse, depressão, né? Só que não levaram Reich tão a sério, porque nenhum pesquisador acerta tudo de primeira, né? E o chakra sexual está ali, abaixo do umbigo, né? 3 dedos abaixo do umbigo. Não é o né? primeiro, tá, gente? Então que as ele pessoas confundem. Confundem. Fica entre, a gente chama de genésico, baixo ventre, entre o teu órgão O plexo sexual solar. e o teu umbigo. Isso. E outra coisa, tá na frente da onde? Na frente do intestino que a gente estava falando. Bem próximo, Né? né? Lá no... Então é um ato que você cola, né? Muitas vezes você tá ali... E ele chakra no chakra. fica, dependendo, claro, da mulher, né? Porque nem toda mulher, nós temos as mesmas funções, os mesmos órgãos, mas muda um pouco, uma é maior, né? E outra é menor, mas inclusive o famoso ponto G, que tem o nome G por conta do médico que descobriu, que ele varia, né, o tamanho, mas ele está quase bem colado ao teu chakra, a roda energética da tua sexualidade. E se você não acredita nisso, eu vou te dar um exemplo. O plexo solar é outro também centro de energia. E você toca nele, ou você expande e você retrai, sem que você perceba. Por exemplo, quando você está triste com sono, quando dizem, o peguinho está para baixo, a primeira coisa que ele fecha é o corpo para frente. E quando ele está feliz, ele diz, que maravilha, né? Assim, e você abre. Então, o ser humano, ele faz isso sem perceber. Inclusive na sexualidade. Gente, eu estou sentada, tá? Mas eu quero te dizer que até o dito tímido ou tímida, quando ela vê alguém que desperta um interesse além de fraterno, mesmo que ela não fale nada, ela projeta sutilmente a pelvis. Por isso que você vê muitos programas, muitas piadas, muitas danças, né? Voltando para o ir e voltar da pelvis. Então a gente diz, já é notório, desde o século passado, que o corpo fala, eu diria que ele grita, que ele berra. Para um bom observador e que conheça, certo? Com certeza. E essa questão de você estar nessa vibe, de você estar trocando essa energia sexual com aquelas pessoas que você conheceu ontem, né? Às vezes você já está gerando aquela expectativa, você já está fomentando aquele campo, né? Então você está indo em busca de prazer e, na verdade, você vai sair de lá totalmente destruído. Olha, gente, na hora, é o que as pesquisas têm colocado também, né? E também não é só pesquisa. Aqui a maioria atende, inclusive Itaçara atende também. Então nós vamos ver que no momento até pode ter um certo prazer físico. Mas eu costumo dizer que quem tem hábitos de compulsão sexual sem trocas, sem um conhecimento real, sem respeito não só ao corpo do outro, mas ao seu próprio corpo, dificilmente sabe de fato o que é prazer sexual, sabe o que é cópula prazerosa, mas não sabe o que faz de fato a energia sexual. Porque as pessoas procuram, né? Eu quero me aliviar, né? Eu vou sair, vou tomar umas cervejas, vou buscar Gente, e olha, usa quando isso. já fala aliviar, a É. gente já... É assim mesmo. Gente, Mas eu já é digo nesse assim, nível Senhor, que as pessoas conversam. Que elas procuram sexo nesse nível. Pra, né?
E não alivia. Se tu Na soubesse o que verdade- tu tá fazendo com o teu corpo em nível energético, Não tá aliviando, tá na verdade, descarregando. ela não se percebe, porque no outro dia ela se percebe, às vezes, na melancolia. e não só no outro Não, dia, tá? Porque é sutil. Então, às É vezes sutil. as pessoas até. É. Mas a minha noite foi tão boa, mas É. no outro dia tá triste, tá Sim. cabisbaixo. É uma ou seja, energia, uma energia que é ela uma pegou. energia Muito. sutil, mas ela é a bomba atômica. Sim, mas você não vai se aperceber. Porque você, como eu te falei... Ela não você vai aliar o sexo. Ela não vai aliar o vai, sexo, exatamente. Porque ela tem o sexo como uma coisa boa. Mesmo que ela tenha feito ali por uma obrigação de fêmea, né? Não, eu tinha que ter dado para ele, eu tinha que ter ido para cama com ele. Porque, pô, ele pagou todas as cervejas, pagou o jantar, né? No final Vou da dizer assim, noite... mulher, a gente vai ter que fazer um romper do silêncio para dizer assim, vem cá, mulher, volte já pro seu corpo. Porque assim, o que é voltar pro corpo? Não chegou a hora de tu falecer, de nem pro céu, nem pro inferno. Então fica aqui dentro que tu tem que rever toda a tua vida. E queria também colocar algo que aí vem o que nós chamamos de o impulso da energia, que em vez de te curar, te deixar para cima, ela te destrói. Nós vamos ouvir nos últimos 3 anos um termo chamado vril, que tem a ver com a época, sim, do Terceiro Reich, de Hitler, não só ele, né? Vários. Mas você sabia que naquela época, né, a Alemanha comunista era extremamente pesquisadora da energia sexual e que utilizava, inclusive, essa energia de uma outra forma que nós vamos chamar de vril, porque eles tinham o partido, né, o conjunto vril, que era potente em energia, só que utilizava, como dizia o Darth Vader, para o lado negro da força. Tá? Então, veja o sexo como a espada Jedi. Isso é claro que é uma ilustração, né? A espada Jedi, ela tinha o verde, porque ela era para lutar pela liberdade de um povo, né? Pela nobreza de valores, e tinha o lado vermelho, né? Que era o lado negro da força, que seria a energia vril. Ambas poderosas. Aí vem a mente que domina, né? São iguais. Mas são iguais, só São usaram iguais. para o lado errado da força. Sim. Então, já falando nisso, é interessante que você veja que aquela frase que nós começamos aqui a nossa troca, dizendo que, lavou tá novo. Não, querida, não tá novo. Energia fica. Já existem pesquisas que quem faz sexo casual, sem nenhum tipo de nivelamento energético ou de afinidade, eu não estou falando nem de grande amor. Amor, então, melhor ainda, porque é um sentimento, mas é sexo, tá, gente? Porque tem uma velha guarda que dizia assim, vamos fazer amor, né? Fazer amor ninguém faz. A gente sente, a gente vibra. Sexo é sexo. E não tem erro nenhum em falar sexo, tá? Então, muito cuidado, porque a energia fica. E tu não sabe quanto tempo. E as pessoas que têm parceiros ocasionais, mesmo que você ache extremamente prazeroso, já tem estudos, tá, americanos e também suíços, né? Acho que foi Zurique que encaminhou, que tem maior probabilidade de doenças na região sexual. Então, muito cuidado com aquilo que você fala, porque é assim, se sexo fosse sozinho, servindo qualquer pessoa, tudo, então toda prostituta era feliz. E nós não vamos ver isso, nós vamos ver pessoas que envelhecem antes do tempo, mesmo quando elas são poderosas, né? Hoje já tem até um termo para isso, né? Sugar daddy, né? Uma coisa assim. Isso. Né? Mas, se você notar, um homem também, isso vale para o homem, tá, gente? Uma pessoa com 30 anos, numa vida sexual promíscua, sendo prostituta ou não, você vai ver que envelhece com uma rapidez. E outros com uma vida sexual muitas vezes intensa, mas eles estão plenos com o seu corpo, com a sua consciência, com o parceiro que tem, ok? Você vai ver o nível de autoestima, de amor próprio, de plenitude, de felicidade, independente dos desafios. E vou lhe falar mais, a imunidade. Pós tanto tempo de caos, a imunidade. Então, não adianta sair por aí querendo matar todo mundo, não, tá? Porque o primeiro que morre é tu. Beleza. Certo, Maga? Certíssimo.
E outra coisa, né, Lia? A gente está falando de. A gente não está falando de pessoas também solteiras, só pessoas solteiras. Né? As pessoas casadas também, elas geram energias que às vezes não vai ser satisfatória para o casal. É o mesmo caso, Tá. seja solteiro ou não. É, porque a gente tá falando e às vezes alguém pode estar pensando que, não, só porque quem sai vai buscar Mas o os sexo. casados são os que Não, menos mas fazem tem sexo, dentro. Marcelo. Sim. Sim, Depois de um porque certo já tempo. não estão mais compatíveis. As energias já não estão mais compatíveis. Eles não têm relacionamento, Né? gente. Cumplicidade, essa que é importante. Eu vejo um monte de gente casada sem cumplicidade. É. Porque paixão, gente, é uma delícia, mas dura 2 anos. De 0 a 2 anos. Se não tiver cumplicidade... Por isso que eu queria até relembrar algumas coisas que vale a pena quando se fala de sexo, viu, gente? Sexo é sexo mesmo. Eu colocaria assim, tá? Eu tenho uma percepção da seguinte forma para os casais, tá? Todos os dias, quando eu vou para a cama, eu acabo o meu casamento com a criatura. Termino o meu relacionamento com ele. Para quê? Para que no outro dia de manhã eu volte a me casar com ele de novo. Para quê? Para poder gerar uma energia nova, para poder gerar emoções, para poder gerar cumplicidade. Entendeu? Isso faz com que as suas hormonas, elas comecem a trabalhar, né? Começando pelo timo. Essa glândula da alegria, tão potente. Maravilha você lembrar do Timo. Maravilhosa, né? Que dá um rendimento emocional imprescindível. Né? Então, quando você tem motivação, quando você tem um olhar para frente, você começa a perceber que toda essa sinergia é mudada. Maga, esse é um casal que procura se entender, essa dica que Sim. você deu. Mas o que nós vemos são casais que casam, mas eles não têm cumplicidade. Então, nesse ponto, vai chegar um dia que a paixão acabou e você vai começar a encontrar aquilo que você não viu antes. Vai vir os desequilíbrios. Os desequilíbrios. Aí começam as neuroses. Isso é bem analítico. Que Muito é o analítico. ciúme, muitas vezes, tá? E você começa a Segurança. buscar fora. Gente, é literalmente isso. A buscar fora o que você acha que não tem em casa. E lá fora é melhor porque tu não convive, como disse a mãe. Sim. Não convive. Não convive. Tá? A gente briga, tu não comeu 1 quilo de sal. No psicológico, gente, fica bem claro, casais que não se respeitam. Eu não estou dizendo que casais não têm diferenças. Todos têm, amigos têm aqui. Cada um pode pensar de um jeito. Mas o que nós vemos é uma falta de básico, que é respeito. E respeito não é admiração, gente. Respeito é saber que existem diferenças. Mas o que nós assistimos são mulheres. Antes era só homem, tá? Porque a gente fala muito em Lei Maria da Penha. Mas o que nós vemos são mulheres que provocam, tá? Não é só a pobre coitadinha, não. Elas provocam. Elas entram em neuroses de ciúmes, que homem não pode mais ter família, não pode ter secretária. Aí eu vou brincar, tu vai querer ficar com uma pessoa dessa que tu não confia? E pior, antes se dizia muito, né, que o homem era danado. São clichês, tá? Porque o homem precisa de sexo. Gente, até Freud, essa foi uma das questões que Freud errou. E eu acho interessante que você saiba. Na linguagem, os estudiosos da psicologia, era dito que Freud dizia, tá? Também não teve tempo de ver tudo, né, gente? Ele foi embora nos anos 30. Teve o seu grande legado. Mas ele dizia que a mulher tinha ciúme, tinha inveja. Essa não foi a palavra, mas naquela época, né? Tinha ciúme, inveja do falo masculino. Freud não teve tempo para ver tudo, viu, gente? Aí veio os anos 60, Freud já estava há muito tempo lá no céu, espero que estejam no céu, né? E foi descoberto a medicina da sexualidade biológica feminina. Você sabia que a glande masculina, mesmo que seja um pouco maior, mas ela é o clítoris feminino e que o membro do falo,
ele foi dividido ainda na fase do feto da menina e ele está por dentro irrigando em nervos, em sensibilidade, toda a parte da vulva feminina e que uma mulher, ela aguentaria mais impacto sexual do que um homem. Aí muitos dizem, mas a mulher é tão difícil de ter prazer. É porque a mulher é um equipamento biológico muito especial, afinado e delicado, que para fazer funcionar em perfeição não começa com o corpo, começa com a mente, com a alma e com a troca. Ele é tão sofisticado que até mesmo de uma forma rudimentar ela pode se treinar. Mas se ela tem bloqueios para conhecer o próprio corpo, se ela não se conhece, é isso que nós vamos ver. Gente, século XXI, tem mulher que nunca se olhou nem no espelho. Não é isso que acontece muitas vezes? Muitas vezes. E quando se vê e quando se olha, faz do corpo não só algo saudável, mas uma vitrine da sexualidade, quando ele deveria ser apenas um invólucro, né, especial para que ela pudesse vivenciar isso. Porque até para o sexo, gente, não precisa corpo, você sabia? É que a gente não se treina, tanto que as pessoas sonham fazendo sexo. É uma válvula psicológica e física do corpo quando você está solteiro. Sabia? Então, muitas vezes no sonho, na tua imaginação, tu não está tendo contato físico e você passa a ter prazer. Agora, se você faz do seu corpo, como diz, um mel para abelhas literalmente ferrarem, então você desconhece qual é a propriedade que o mel tem de te curar. Então, sexo, gente, não é só sair, gostar, achei legal, onde é, vem e volta. Não. O sexo, ele é, antes de tudo, uma troca, além de física, energética, onde no clímax, no prazer, há o quê? Há uma explosão, uma liberação de energia, que tanto pode te rejuvenescer, te curar, te alentar para realizações, ou pós um momento que pode até ser prazeroso, no outro dia, e depois tu não saber, porque tu tem um monte de doença que a medicina não detecta. Te consome, né? Literalmente. Então, gente, muito cuidado com isso, porque o seu corpo... Ah, por falar em corpo, quem assistiu um filme, você deve ter assistido, antes da gente já finalizando, era um que tinha um guru, que era até com a Gwyneth Paltrow, em que tinha um guru que encantou ele para ver o real das mulheres, e não só a forma física. Então, em mulheres lindas, ele via-se monstros. E em mulheres que não eram tão lindas para ele via verdadeiras deusas. E ele se apaixona, né, pela Gwyneth Paltrow, que tinha um sobrepeso. Né? E naquele filme, que é engraçadinho para muita gente, mas mostra que quem vê cara, às vezes não vê energia. Não é nem coração, é não ver energia. É isso aí. Se você pode unir os dois, por que não? E outra coisa, essa história de que o homem diz que eu preciso, aí eu vou já chamar a atenção da mulher. Gente, muito se fala em empoderamento. Eu tenho um verdadeiro horror dessa palavra, tá, Maga? Porque a maioria é usada para um lado de libertinagem e não... Generalizando. É, generalizar. Então, psicanálise não é alguém que gosta dessa palavra, não. Mas, vamos lá. Quando se fala em liberdade sexual, não é de fazer o que você quer, é de escolher quem chega perto de você. Principalmente pela energia. Porque o que nós vamos ver são mulheres inteligentes, mulheres até que são bem resolvidas com ela, né? Porque a mulher, desde pequenininha, ela pode não ter coragem, gente. Pode não ter coragem, mas ela articula tudo. Aí o fofo acha que cantou ela já tinha escrito até onde ia encontrar com ele, né? E ele cai. Mas quem cuidou do homem num século em que diziam, na época de Freud, que a mulher era muito reprimida, e era mesmo, ainda é hoje. Mas naquela época, quem criava o homem, que hoje nós acusamos de machista, que fala esses absurdos? A fofa da fêmea. Só que em vez de ela repetir o que ela achava nobre, ela fazia o quê? Despersonalizada, repetia padrões, muitas vezes extremamente crus. E isso continua porque hoje a mulher é muito mais viperina com a outra mulher do que às vezes um homem, gente. Eu brinco muito, Maga. Eu digo assim, gente, Eva foi tirada da costela para ser subserviente a Adão.
Se a subserviente, a Adão, gente, fez o fofo, Fez esse ilustrativamente, comeu fruto proibido, ser expulso e ela ainda foi junto, tu imagina a Lilith, né? Que aparece no começo e Deus fez o homem e a mulher. Depois some. Depois ele volta e diz, e fez Adão dormir. É isso? E tirou a costela. Lilith foi embora. Existem literaturas que dizem que ela virou até a esposa do demônio, mas Lilith não saiu da costela. Então ela disse, tchau, Adão. É claro que isso tudo é uma ilustração para relembrar. E nós brincamos muito. Mulher bate o olho, não sei muito a história, mas eu imagino. Então, homem, se você acha que mulher toda, ela é alguém tão especial, ela é tão meiga. Se eu fosse tu, eu aparecia na casa dela sem que ela esperasse para te ver. Então eu digo que mulher não engana mulher. A gente pode se equivocar de vez em quando, mas eu digo ao homem, muito cuidado com o seu orgulho de homem e não querer ver quem é a companheira que está ao seu lado. Porque tem muita mulher que diz que o homem não compreende, mas ela armou tudo para ter aquele homem. E depois ela vira um monstro de possessão. E o que tem a ver isso com sexo? Tudo. Gente, sexo é maravilhoso, mas não prende ninguém. Daí a questão de quem você está trazendo para você. Que sistema você está trazendo para você? Entendeu? Tanto um quanto o outro. Ok? Não é só para a mulher, não. Mas a maior percentual das pessoas, elas desconhecem disso, Desconhecem. né, Não, Mari? elas não falam. Elas não falam, elas acham que o homem... tem um exemplo... Outra também. Perdão, sabe aquele exemplo do touro? Gente, nem o touro reprodutor fica com 100 vacas. Aquela reprodução é feita in vitro. Sim. Então, quando a mulher, né? Vamos falar aqui da mulher. Eu não quero nem falar da mulher, eu quero falar dos indivíduos, tá? Quando o indivíduo, ele busca esse outro complemento para que possa ter uma vida saudável na questão do sexo, né? Ele tem que saber que eles estão trazendo essas energias de outros sistemas e que isso vai reverberar em 11 gerações para frente. Se isso não for cortado, isso vai reverberar a 11 gerações. Da frente. Por quê? Quem tem esses problemas dentro dessa área do sexo, da sexualidade, ele faz parte, esse indivíduo, ele faz parte do sistema. Né? Às vezes a gente olha assim, na família, vamos colocar na tua família, Marcelo, na família do Marcelo, a gente pode perceber, a gente pode entender quem é o indivíduo dentro daquele relacionamento, dentro daquela família, que é do sistema. E aí, essa questão dos desejos, do foco, de olhar para frente, ela começa a desandar. Ela começa a dar problemas, né? Tanto energético, como biológico, como físico, porque até o órgão sexual atrofia. Porque o cérebro ele vai buscar a resposta, ele vai buscar soluções e ele resolve. E quando resolve é que acontece todas essas demandas que a pessoa fica cometida. Então, olha só, tanto fisicamente quanto emocionalmente, energeticamente, lavou, não está novo, mas quando você se fecha, você não se fecha também só para o ato sexual, você se fecha para realizações de vida, para a sua saúde e baixa a imunidade. Mas tem solução, viu, gente? Aí, se você está solteira, está divorciada, está separada, isso vale para o homem também, né? Então, você não precisa sair caçando ninguém não, viu, gente? Primeiro que está na hora das pessoas aprenderem a ter amigos também, colegas. É essa a grande dificuldade, porque tem pessoas que não sabem ter relacionamentos de amigos. Você olha um homem, olha uma mulher, tu já está vendo possível parceiro. Isso já é um transtorno psicológico, viu, gente? Então, aprenda a ver a beleza além da sexualidade. Porque tem muita gente que te encanta e você vai reverberar na tua sexualidade,
mas nem sempre ela vai te encantar para a sexualidade. Ela vai te encantar porque é interessante, porque é uma boa pessoa, porque ela troca conteúdos. Então eu diria que o que mais atrapalha uma vida sexual saudável é você não saber ter pessoas de um relacionamento fraterno. Porque você vai ver em cada ser que cruze à sua frente, como diz a Itassara e Marcelo, independente de homem e de mulher, uma possível vítima, né? Porque isso é vítima. Porque quando você se relaciona com alguém e existe cumplicidade, existe uma troca, Sim. tá? Não é vítima. Então é uma troca saudável. Mas quando você faz de cada pessoa que cruze à sua frente uma possível vítima, você vai estar contaminando com ela, independente de prazer momentâneo sexual. Você está dividindo, Então, né? E outra coisa, as pessoas hoje elas buscam muito imediatismo. Tudo tem que ser para ontem. As pessoas elas não têm o tempo para que ela possa maturar, tá? Essa busca, esse encontro. E a questão de você ter amigos, que você falou, que as pessoas... Olha, é muito bom ter amigos. Faça amigos, porque uma vida sem amigos, ela se torna uma vida vazia. Muito vazia, né? Então, eu tenho que olhar no outro aquilo que eu quero para mim. Entendeu? É por isso Aquilo que eu quero nos fazer Estados pra Unidos, eu ele. não sei se no Canadá é assim, tá, Sara? Mas lá, eu fui comissária, tá, gente? Quase 30 anos da minha vida. Mas, assim, a situação do Canadá eu desconheço. Mas nos Estados Unidos é comum você ouvir dos casamentos, né? Eu casei com meu melhor amigo. Sim. Porque eles procuram fazer uma relação de cumplicidade, independente de serem casais. E aqui, eu vou botar na América Latina, tá? Não só no Brasil, é assim, gostei. Tô afim, porque as pessoas acham que acabou. Porque você vai morar com alguém, não é casamento. Eu costumo dizer, não é legalizado. Mas morou na mesma casa, tu é casado, tá? E a lei já ajuda. Já ajuda. Tá? Então, olha só. Mas também, né, Lília? Ninguém não vai casar com inimigo, né? Pois é. Não, mas tem uns que casam. Aí Mas é que ainda tá. tem gente Tá. que casa. Aí né? é isso que eu ia dizer. Depende As do pessoas interesse, né? estão doentes fazendo de uma força de renovação, de vida, de aumento, sabe, de plenitude na vida, estão fazendo uma arma apontada para o próprio pescoço. Através do transtorno. Transtorno, gente, é uma doença do emocional. Tá? Quando a gente fala doença, é porque já foi somatizado para o físico. Então, as É pessoas extremo. não sabem se relacionar, elas só querem se sexualizar, entendeu? Então, quer um sexo saudável? Começa ajustando você. Começa trabalhando teus conteúdos. Mas também, isso eu acho importante e eu aprendi com a Itassara, viu, gente? Você também precisa ajustar o seu corpo. Você que está solteira, tá? Você não precisa sair desesperada pela noite e entrando nas redes loucas, não. Mas você tem como trabalhar essa sua energia para o seu corpo estar bem, que ela vai repetir, porque isso é importante. Mas você também, o que você gosta de fazer? Você gosta de ler? Você gosta de cozinhar? Você gosta de fazer parede? Eu gosto de fazer parede, tá? Eu gosto de fazer artesanato. Eu gosto de ouvir música, eu gosto de Dançar. encontrar meus amigos. Eu gosto gosto de de dançar. Gente, dança é uma apologia à celebração de vida. Não é qual é o passo que é bonito, mas é você soltar o seu corpo, tá? Ah, eu gosto de meditar, eu gosto. Então, procura o eu gosto que complemente, porque tu não é metade de ninguém. Tu não é tampa de panela de ninguém. Você tem que ser pleno em você para dividir com alguém. Quando você busca alguém que te preenche, vai dar problema. Tu vai estar cobrando, aí começa o inferno. Não tem que ser a tampa, tem que ser a panquequeira, né? Que é de um lado e do Gente, outro é igual, tu não é né? tampa, olha só, tu não é tampa. Nessa história. Aí a gente ouve muito também. Observe mais, porque não precisa tanto tempo para você ter uma ideia do valor do outro. Tá? Observa mais. Você sabia que a psicanálise, quando a gente estuda a histeria, que a gente acha que o histérico é só o que grita, né? Não é. Tem vários tipos de histeria. Tem o infantilismo, você sabia? O infantilismo não é só você se comportar como criança, tá? Mas o infantilismo também está no trejeito da pessoa. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Vocês já viram alguém que faz gatinho, coelhinho? É assim, ó. Isso é uma linguagem sexual, por exemplo. Eu tô aqui, né, tem alguém na minha frente que eu acho bacana, aí eu começo a ficar infantil. Né? Então, essa é uma linguagem, porque quando a gente está
carinhosa com alguém que a gente gosta, a gente não cria fetichezinhos. Compreende? Outra coisa que eu quero te relembrar, que a pornografia não é estimulante de sexo, tá? Inclusive, a pornografia já existia, mas foi muito difundida na época do Terceiro Reich, porque as pessoas ficavam excitadas e aquela energia, ela era usada pelo lado negro da força, tá? Para conseguir muita coisa, gente. Quando alguém te manipula porque tu tem atração sexual, é o lado negro da força. Quem já não ouviu um casal dizer, menina, eu nem concordei, mas quando eu vi, eu já estava fazendo. Tá? Isso é uma forma de persuasão magnética e as pessoas só falam de palavras. Gente, a persuasão mais grave que existe é energética. O aporte, né? Tá? Na verdade, o pessoal fala muito em rapó, mas o rapó até a gente permite, porque precisa de trabalho. Mas essa aporte, né? é um aporte. É. Não é nem o rapó. É o negócio do rapó. Você é o aporte. envolve. E detalhe, gente, muito homem é mais frágil para a energia do que a mulher. O homem, Totalmente. ele é mais sexual físico. A mulher é a envolvente. É aquela que chora, é aquela que seduz, né? Eu brinco, mulher é uma peste. Gente, olha, mulher quando quer ser, né? Então, cuidado com isso, porque eu já vi muito machão. Isso vem da infância. Agora. Isso vem da infância, né? Finalizando já, né, a infância. Nós estávamos comentando nos bastidores, enquanto nós estávamos esperando. Gente, você vê nos últimos tempos, agora até melhorou, mas nós vimos nos anos, final dos anos 90, né, muita criança que a mãe vestia como uma adulta. Aí você não está vendo o horror que acontece, né? O que existe de parafilias, doenças da sexualidade, é algo que fica desesperador. Hoje eu vou lhe falar mulheres lindas, produzidas, mas eu chamo que são manequins sexuais. Só troca a cor da roupa, vocês já viram? Tá? A plataforma ou pernão, né, só sabe se projetar em nível de corpo. E também é um transtorno, né, uma doença psicológica, não só o infantilismo, mas o exibicionismo. Sim. Porque às vezes as pessoas falam, é o tamanho do colar da Lília, né? É o colar da Itaçara, né? O tamanho do anel do Marcelo. O meu piruinho também, tá? Não, gente. É um formato do que faz com o seu jogo de corpo. É uma exposição. E tem pessoas que baixam, né? Que medem sua autoestima pelo número de olhares sedutores que recebe. Então, nós já vimos que aí existe um problema. Então, não é difícil você perceber quando você se permite. Para o homem, eu te diria que repensar e se autoeducar para que a sua sexualidade seja plena, maravilhosa, mas que não te cause tanto transtorno e tanta doença sem que você saiba por quê. E pessoas jovens, não são mais pessoas idosas que estão apresentando problema, viu? E você, mulher, você não é filé de açougue. Você não é picanha. Eu te garanto que o sexo mais prazeroso é aquele que a cumplicidade vem junto com o prazer do corpo. Isso mesmo. Correto? Correto. Então, Itaçara Nóbrega, nossa maga, você que trata tanta gente, inclusive a gente, tá? Palavra que fica uma dica em nível de sexo. Porque aqui, gente, nós não vamos ditar regras para vocês. Cada um tem a sua cabeça, a sua vivência, mas o importante é que você repense. Tá? Cumplicidade. Cumplicidade. E a segunda é o respeito. Eu diria até que o respeito é na frente, porque não existe cumplicidade, não existe amor, não existe coerência, não existe nenhum sentimento se não existir respeito. Que é o conhecimento das diferenças. Das diferenças, né? Então, o respeito e a cumplicidade com o outro, né? Ou com os outros, porque a gente ama amigo, a gente ama o companheiro, a gente ama outras pessoas. O projeto de vida, tá? Né? E que a gente tem esse foco de olhar para frente, né? Sempre. É isso que nos norteia a ter uma vida equilibrada sexualmente. E sem a vergonha do próprio corpo, né? Gente, não ter vergonha do corpo, né? Sair mostrando tudo, não, tá? Não é isso. É de você se soltar,
E não precisa ser só no ato sexual, não. Tem pessoas que entram, ficam paradas como se estivessem congeladas. Então, tu imagina A vida toda. Imagina na sexualidade. Você Certo? nunca fala, você não diz o que você está sentindo, o que você quer, como quer, por que quer. Tá, e a gente brinca assim, não adianta tu ficar calado ou calada, porque tu pode mentir para os outros, mas você não mente para sua própria consciência e o teu corpo somatiza o que você esconde. Eu ainda costumo dizer assim, que não é meu essa frase, né? É quando a boca cala, o corpo grita. E grita muito forte, muito alto. E aí é nessa hora que esse pessoal chegam lá. E o bacana é que eles chegam lá admitindo tudo, menos que começou com eles. Exatamente. Tá? Aí é que tá. Isso vem papo para outro tema, né? Marcelo, o que fica? Então, aproveitando aqui o que a Itassara falou, a palavra que fica para mim é percepção, né? As pessoas elas precisam se perceber, né? Fui para aquela transa, não foi boa, já tô com uma dor de cabeça, já tô com mal-estar, isso não é meu. Se isso não é uma doença, isso é energético, né? Então eu te deixo aqui uma dica, que você tome um banho, né? Abra chuveiro, deixa aquela água cair bastante na tua cabeça, e aí você vai desassimilando, né? Essas percepções que você está sentindo no teu corpo, né? Então você vai lembrando das situações e vai tirando aquilo de você, né? E a Não água, repita. E a água é vida, né? E não repita. Né? E não tem nada. As pessoas costumam falar que o fogo não é muito perigoso, mas eu tenho mais medo da água do que do fogo, porque eu acho a água mais destrutiva. Então eu tenho certeza que essa água vai sim limpar o teu corpo, né? Talvez não seja naquele momento, né? Mas com certeza você vai ter ali já um alívio. E a água que remove as emoções. Remove. Né? Ela é regida pelas emoções, Isso. Né? E vice-versa. E a gente que está aqui na região norte, que a gente toma vários banhos por dia, né? A gente sabe o valor de um banho. Tá, mas olha, assim, para você ver, isso é o bioenergético. A Lília diz que ela limpa, mas lavou não tá novo, porque nem sempre essa energia vai sair junto com o teu banho. E eu diria, repita um novo pensamento sobre quem você está se envolvendo. Sexo é uma energia poderosa, maravilhosa. Não é à toa que é o berço para que venham outras vidas, mas você tem que amar, antes de tudo, não é o ato, é o teu corpo e com quem você quer dividir e ativar essa energia. Porque não é tu que doa ou só a mulher que doa. Vocês criam uma energia de liberação Um campo, né? Então, respeite, antes de tudo, o seu corpo. Nós não vamos entrar aqui nas parafilias, nas doenças sexuais, mas como um alerta de consciência de como utilizar o sexo de uma forma não só prazerosa, mas que possa também aumentar a tua imunidade, a tua felicidade e as tuas realizações. Por isso que é importante, né, o autoconhecimento, né, de busca desse autoconhecimento, dessa autopercepção, dessas observações, né, de como é que está a vida daquela pessoa, né, depois daquele relacionamento ou até naquele relacionamento que está ocorrendo. Isso é realmente importante, essa busca desse conhecimento, mas muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas não buscam esse conhecimento, né? Não buscam saber o que está acontecendo realmente. Mas para aqueles que buscam, né? Inclusive, que ativaram inconscientemente, mas que conscientemente pode fazer essa limpeza energética, né? Que é importante. Pois é, mas não garante que sai, né? Então tem que conhecer pelo mais. menos pelo lado, né? Que faça, né, Maga? Que essas busque. Pessoas estejam despertas, né? Para o que possa vir a acontecer com elas. E o que já está acontecendo. E o que está acontecendo, né? Se conhecer, né? Ela precisa se Exatamente, conhecer, né? Porque se ela não se conhecer, ela continua achando, eu sou uma enxaqueca. É que as né? pessoas Ela não têm consegue. ideia o que é se conhecer. Eu vou te falar o que é se conhecer. É olhar para aquilo que tu calas na mente. Por isso que é rompendo o silêncio. Porque tem coisas que vêm. A mente não foge, a consciência não deixa tu fugir. Mas a tua mente diz, não, bobagem, bobagem. Então, ouve aquilo que tu mesmo empata de pensar. E tem outra coisa que eu quero te dizer. Queria tocar no ponto das religiões. Então, eu vou ser celibatário, eu só posso fazer sexo se casar? Eu não vou entrar nesse viés religioso, mas eu quero te dizer.
Para tudo tem um momento. Até entendo porque as religiões, elas pedem que use o celibato, até que você tenha um parceiro, tá? Porque a maioria, não é todo mundo, mas vai muita gente buscar um freio. Em vez de aprendizado, se usa freio, tá? O que é pior também. Mas eu quero te colocar. Gente, se conhecendo alguém, a gente já tem aprendizados, tu imagina o que é te envolver sem conhecer e tendo que descobrir isso. Envolve muito mais gente, envolve famílias, envolve criança. E fique sistemas. Aí você vai vendo Voltamos família. ao sistema. E olha, é muito grave os transtornos e as parafilias, os crimes sexuais, que se repetem e que as pessoas calam. Então, para a imunidade é o auto-amor. Ninguém pode te dar nada que você também não crie dentro de você. E antes de esperar príncipes encantados, se encante. E antes de beijar sapo, porque é bonitinho lá na história, para ele virar príncipe, ok? Procure ver o seu príncipe além dos seus olhos físicos. Porque às vezes tu fica tão encantada pelo que vê, que tu esquece de ver a energia, de ver pequenos detalhes, jeitos, palavras. Uma borboleta, né? Uma borboleta. Olha aí, a síndrome da Os, borboleta. os principais conteúdos que é necessário, né? Lavou, não tá novo. E outra coisa. Homem, acorda, tá? Essa história de autoafirmação depois dos 50 com uma novinha, só se tu tivesse também tão conservado quanto. E mulher, para de mentir teu aniversário. Não é o teu aniversário, o formato do teu corpo que diz a essência e a energia que você é. Porque na hora de um sexo prazeroso, responsável, sadio e pleno, o que vale é o entrosamento entre vocês e não as suas formas. Pronto. Certo? Certo. Então, sim. rompendo tudo, mas se fosse para romper, a gente romperia muito mais. É sempre um prazer estarmos juntos, somando. Você quer um tema aqui? Põe aí embaixo dizendo eu quero que fale tal coisa, eu quero um segredo para tal coisa, porque nós vamos fazer o que você precisa, o que você nos pede, porque o objetivo é nós somarmos. Gratidão, nós te convidamos para a formação em psicanálise integrativa, que o Amazon Mindset promove. Também agradeço a nossa Amazônia TV e Rádio pela parceria. E até a próxima quarta-feira, 22 horas, horário Manaus. Não, 21 horas, horário Manaus, 22 horas, horário Brasília. E olha, compartilhe essa live com aquelas pessoas que você ama. Com aquelas que você fez sexo também. Mas com aquelas que você ama, mas principalmente com aquelas que você nem ama tanto assim. Então deixa ela ficar zangada pelo que nós colocamos aqui e ela não diga que você se meteu na vida dela. Sexo é vida, mas para ser uma vida plena tem que ter responsabilidade. Gratidão e até a próxima quarta.